agenda no Acre, eu gostaria de fazer um registro especial para cumprimentar a nossa presidenta Dilma Rousseff pelo novo recorde de aprovação de seu governo, como divulgado pelo Instituto Datafolha neste domingo. O levantamento mostrou que a popularidade da presidenta Dilma Rousseff bateu mais um recorde e é hoje avaliado como ótimo ou bom por 64% dos brasileiros, contra 59% de aprovação que ela teve em janeiro último. O atual índice representa uma taxa recorde para a administração de um presidente com 15 meses de mandato. E mais, a aprovação da presidenta Dilma ocorreu em quase todas as faixas de renda, idade e escolaridade. Segundo o próprio jornal Folha de São Paulo, que publica a pesquisa Datafolha, trata-se de um recorde de popularidade sob dois aspectos. Primeiro, porque é a mais alta taxa obtida pela presidenta Dilma Rousseff desde a sua posse, em 1º de janeiro de 2011. E, em segundo, porque esta é a maior aprovação para um presidente com 1 ano e 3 meses de mandato, já registrada em todas as pesquisas feitas pelo Instituto Datafolha até hoje. Além dos 64% de aprovação, ou seja, de eleitores que consideram ótima ou boa a administração da presidenta Dilma, o levantamento mostra ainda que houve recuo na avaliação negativa do atual governo. Do total de entrevistados, 29% consideraram a administração Dilma como regular e apenas 5% avaliaram como ruim ou péssima. Essas avaliações também recuaram. Em janeiro, o percentual de regular era de 33%, esse percentual reduziu agora nessa pesquisa para 29%, e também o percentual de ruim e péssimo, que era de 6%, recuou para 5%. Gostaria aqui também de registrar um cumprimento especial ao ex-presidente Lula, que além da sua, digamos, da alegria que ele nos dá com a recuperação plena, tendo superado esse câncer na laringe, ele também aparece muito bem avaliado nessa pesquisa. E a aprovação da presidenta Dilma é crescente desde a primeira avaliação feita pelo Datafolha. E, além disso, a pesquisa decidiu incluir uma nova pergunta aos 2.500 entrevistados que participaram do levantamento entre os dias 18 e 19 do mês de abril. A questão foi: quem deverá ser o candidato a presidente da República em 2014, Lula ou Dilma? Com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, 57% de todos os brasileiros, de todos os estados e do Distrito Federal, ouvidos pela pesquisa, responderam que seria o ex-presidente Lula. A presidenta Dilma aparece com 32% dessas respostas. É interessante notar que, segundo análise de parte da mídia, a pesquisa mostra que a presidenta Dilma, com menos de 2 anos de mandato, está tecnicamente empatada com Lula dentro da margem de erro, quando se observam grupos considerados formadores de opinião e com renda mais alta. Entre os eleitores com renda acima de 10 salários mínimos, eleitores que teoricamente seriam mais refratários ao projeto político do PT, a presidenta Dilma tem 48% contra 45% do presidente Lula, o que pode ser considerado como um empate técnico. Também haveria empate técnico na comparação entre os entrevistados que têm escolaridade de nível superior. 42% votariam na presidenta Dilma e 41% escolheriam o ex-presidente Lula. Entre os entrevistados com mais de 10 salários mínimos de renda mensal, que representam 4% da população, a avaliação boa ou ótima da presidenta sai de 53% para 73%, para 70%. O que é um fato admirável. Também entre a população mais pobre, aquela que tem renda de 2 salários mínimos mensais, a avaliação positiva da presidenta Dilma cresceu, saltando de 59% para 64% na comparação com a última pesquisa. E quando eu faço essa ressalva em relação a como os eleitores reagem aos nomes da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula, é exatamente para
fazer a observação e chamar a atenção no sentido de que tanto a presidenta Dilma se constituiu como uma liderança reconhecida junto aos brasileiros, quanto o presidente Lula se mantém uma pessoa querida, respeitada e que conta com a intenção de voto, o desejo de vê-lo na liderança do nosso país também. Então, é algo muito alvissareiro para nós do Partido dos Trabalhadores, dos partidos que integram o arco de aliança que dão sustentação ao governo da presidenta Dilma nessa casa. Então, significa, em outras palavras, que o Brasil está sendo conduzido da forma correta e que tanto o presidente Lula, que passou 8 anos como presidente, quanto a presidenta Dilma, que está agora com 1 ano e 3 meses, tem o respeito da sociedade e isso nos enche de orgulho. Temos na base disso uma confiança crescente no futuro e no desenvolvimento do país. A pesquisa Datafolha revela que há uma expectativa positiva da população brasileira com o bom desempenho da economia nos próximos meses. Para 49% dos entrevistados, a situação econômica do país vai melhorar, contra 13% que afirmaram que irá piorar e 34% que disseram acreditar na situação econômica, que a situação econômica permanecerá igual. Uma perspectiva positiva da economia e são as recentes ações tomadas pelo governo. Isso tudo indica que a gestão Dilma já produz resultados práticos no cotidiano da população. No início do governo da presidenta Dilma, uma parcela da população manifestou temor quanto ao crescimento da taxa de inflação. O recente levantamento mostra que essa avaliação já mudou. Em junho do ano passado, 51% dos entrevistados achavam que haveria alta dos preços. No mês de janeiro deste ano, esse percentual havia caído para 46%. E nesta última pesquisa, reduziu ainda mais para 41%. O que se percebe hoje é um fato inédito. Temos hoje uma queda expressiva das taxas de juros, tanto da taxa Selic como das taxas cobradas pelos bancos para o crédito. A população sente mais confiança na força da economia e na própria perspectiva de aumento do poder de compra. E essa redução nas taxas de juros é algo que está mexendo fortemente com a vida dos servidores públicos, principalmente aqueles que fizeram seu CDC salário, que fizeram endividamento junto aos bancos. Eles podem, nesse momento, buscar caminho para renegociar suas dívidas com juros menores e, dessa forma, reduzir o comprometimento dos seus vencimentos com o pagamento das suas dívidas. E isso graças à decisão firme da presidenta Dilma, que tem, obviamente, plena aprovação da população. A população sente mais confiança na força da economia e na própria perspectiva de aumento de poder de compra. Isso se reflete, por exemplo, na comparação dos 15 meses iniciais do governo Dilma com os 15 meses iniciais da gestão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também de Fernando Henrique Cardoso. A presidenta Dilma tem 64% de aprovação, contra 38% de Lula no primeiro mandato e 30% de Fernando Henrique. No mesmo período do seu segundo mandato, Lula alcançou 55% de aprovação. Todos esses dados foram amplamente divulgados pela imprensa e são dignos de referência para que a gente reflita sobre como está o nosso país nesse momento e, principalmente, sobre como a população brasileira está vendo, está sentindo o nosso governo. Porque, muito além dos discursos catastróficos que apontam para como se o país estivesse impregnado de problemas e não estivesse caminhando, a demonstração do povo é uma demonstração de confiança, porque percebe que o crescimento, ainda que pequeno, do nosso PIB no ano de 2011, pouco menos de 3%, a população percebe que foi um crescimento sustentável, sólido e com distribuição de renda, e isso é algo que contribui imensamente para essa avaliação positiva da nossa presidenta Dilma, sem contar, obviamente, com toda a postura firme da presidenta Dilma em relação a todas as denúncias que têm sido feitas em relação a qualquer tipo de desvio de conduta em qualquer um dos seus colaboradores, e a presidenta Dilma não tem hesitado em fazer os reparos, em fazer as mudanças para que a população continue confiando no seu governo. Então, parabéns à presidenta Dilma, parabéns a toda a equipe que contribui para que a nossa presidenta Dilma tenha esse respeito da nossa sociedade. Senador Abílio. Mas, senhor presidente,
Quando você achar conveniente. Não, por favor, se for sobre esse assunto, eu concedo com muito prazer uma parte. Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, sobretudo dizer que tenho certeza que os altos índices que a presidente Dilma está atingindo se devem não só à sua forma de administrar corretamente, sobretudo com a forma intransigente que ela tem adotado em relação ao que ela chama de malfeitos, mas que, na verdade, são aos hábitos de corrupção enraigados profundamente na vida pública desse país. Ela tem adotado, o que não é fácil, diga-se passagem, medidas duras em relação a isso. E também, inclusive, eu já ressaltei aqui no pronunciamento, a própria secretária de Estado norte-americana, em visita ao Brasil, disse que a presidente Dilma tinha imprimido uma forma, um exemplo de combate à corrupção que mundialmente deveria ser seguido. Eu realmente acho que esse é o grande feito. Ela tem mantido uma postura respeitosa em relação ao poder legislativo, ao poder judiciário. Agora mesmo nessa questão da CPI, que deve ser instalada no Congresso Nacional, possivelmente depois de amanhã, ela tem dito que ela não vai interferir nas questões do Legislativo, e faz ela muito bem, aliás, tem demonstrado desde o primeiro momento. Eu quero, portanto, me solidarizar com Vossa Excelência e dizer que fico feliz e muito esperançoso que a presidente Dilma continue nessa linha, porque eu me lembro muito do discurso dela no primeiro dia no Congresso Nacional, quando da sua posse, quando ela disse que ia zelar por cada tostão que o brasileiro paga de imposto. E isso realmente é muito bom, principalmente considerando que dia 21 houve um movimento nacional de basta corrupção, de combate à corrupção, que a gente tenha uma presidente que tem realmente essa postura firme de não compactuar